Eu não esperava que a minha própria filha dissesse a frase que dividiu a minha vida ao meio. Não na noite do seu casamento. Não num salão iluminado por centenas de velas cintilantes. Não enquanto a banda ainda tocava uma melodia suave ao fundo. Não enquanto 200 convidados esperavam com os copos de cristal erguidos para um brinde. Mas ela disse. A Inês virou-se para mim. O seu rosto estava tenso. O seu ramo de flores brancas tremia ligeiramente nas suas mãos. E disse, com uma clareza cortante, alto o suficiente para que todo o salão ouvisse. Quem me dera que não fosses minha mãe. A música vacilou e morreu num acorde desafinado. Alguém deixou cair um garfo, e o som do metal a bater na porcelana pareceu um estrondo. Um sussurro cortou o ar pesado como uma lâmina afiada. O tempo simplesmente parou. Senti todos os olhares desviarem-se do rosto jovem e perfeito da noiva para o meu. À espera de ver se a mulher mais velha, no seu vestido azul simples e modesto, iria desmoronar ali mesmo. Eu não desmoronei. Endireitei as costas, respirei fundo. 60 e poucos anos de luta nesta terra dão-nos uma espinha dorsal que nenhum insulto consegue dobrar. A Carlota, a nova sogra da Inês, paralisou com um copo de vinho tinto a meio caminho dos lábios perfeitamente pintados. O Ricardo, o noivo da Inês, parecia em choque absoluto. Um sorriso nervoso e confuso ficou-lhe preso na garganta. Ele olhava de mim para ela, sem saber o que fazer. Inês, eu disse. A minha voz saiu incrivelmente calma, firme o suficiente para calar qualquer respiração na sala. Se é isso que realmente queres, então considera o teu desejo concedido. O sorriso que ela tentava manter estilhaçou-se como vidro fino. Um casal perto da pista de dança ofegou de forma audível. Uma das damas de honor arregalou os olhos, a olhar para baixo como se o próprio chão se tivesse inclinado debaixo de nós. A Inês abriu a boca novamente para falar, mas não saiu nada, nem uma palavra, nem um pedido de desculpa precipitado, nem sequer raiva. Por um longo momento, ninguém se mexeu. A música tinha silenciado por completo. Até a luz dourada do salão parecia ter parado no tempo, a iluminar a nossa ruptura. Afastei-me do microfone, afastei-me da sua festa perfeita, desenhada ao milímetro, e deixei que o silêncio engolisse o espaço insuperável que agora existia entre nós. Agora, antes de vos contar o que aconteceu nas horas e dias seguintes, preciso de vos mostrar como chegamos a este momento. Muito antes do champanhe, das orquídeas brancas e do vestido feito à medida. O vestido que ela achava que iria disfarçar tudo aquilo que já não queria assumir. Tudo o que a ligava a mim. 6 meses antes do casamento, os meus dias em Lisboa misturavam-se num ritmo cansativo. Um ritmo que só as mães de filhos adultos, dispostas a dar tudo, compreendem. De manhã cedo, eu tratava da contabilidade de uma pequena loja de antiguidades na rua de São Bento. O cheiro a pó e a madeira velha era minha rotina, enquanto tentava não cometer um único erro nos números. À noite, trabalhava na recepção de um motel de charme nas ruas íngremes de Alfama. As minhas pernas doíam de estar tantas horas de pé, mas eu recebia os turistas com um sorriso acolhedor. Um sorriso que, aos poucos, eu guardava mais para estranhos do que para minha própria família. Cada ordenado que eu recebia, cada turno extra que eu implorava para fazer, ia diretamente para um envelope pardo guardado na minha gaveta, com o rótulo Casamento da Inês. Eu via os números subir com um misto de exaustão e orgulho. Os depósitos para a quinta de luxo à beira do rio. O pacote exclusivo de lua de mel nas montanhas da Suíça. O primeiro mês de renda e a caução do apartamento deslumbrante por qual a Inês e o noivo se tinham apaixonado. A organizadora do casamento tinha dito que o total rondaria os 200 mil euros ao longo dos meses de planeamento. Eu não disse esse valor assustador a Inês. Eu não a queria preocupar. Eu não lhe contei sobre os jantares que saltei, ou sobre o casaco de inverno que decidi não comprar para poder pagar as flores que ela queria. Apenas assinei onde ela precisava que eu pusesse o meu nome. Uma tarde de chuva fina, enquanto esperava na casa da Inês, com uma enorme pilha de contratos nas mãos. Ouvi a voz dela flutuar pelo corredor. Ela estava em alta voz no telemóvel com uma dama de honor, a rir-se de forma leve e despreocupada. Não te preocupes, a mãe paga, disse a Inês. Ela paga sempre. Não faz mal.
A minha mão apertou a caneta com força. Senti uma pontada no peito, mas engoli em seco. Um momento depois, ela apareceu na sala, cheia de sorrisos, entusiasmo e catálogos de decoração. Trouxeste a papelada? Perguntou ela, sem olhar verdadeiramente para mim. Trouxe. Entreguei-lhe os papéis com muito cuidado. Está tudo revisto e pronto a assinar. Ela não notou a pausa prolongada na minha voz. Não reparou no meu cansaço. Perfeito. A organizadora disse que quanto mais cedo fecharmos isto, melhor, antes que os preços subam. Eu acenei, acrescentando a minha assinatura firme ao lado da dela em cada página. Ela deu-me um beijo rápido na face de forma completamente distraída e voltou a correr para a sua chamada, a fechar a porta do quarto. Juntei os envelopes vazios, os recibos, o peso invisível de tudo aquilo e caminhei para o meu carro antigo enquanto o sol se escondia atrás dos telhados da cidade. A dada altura da vida, os sacrifícios tornam-se tão constantes e tão silenciosos que passam a ser invisíveis. Mesmo para a pessoa para quem os fazemos, o primeiro jantar oficial em casa dos pais do noivo, no prestigiado bairro do Restelo, pareceu menos um acolhimento caloroso entre famílias e mais uma entrevista de emprego rigorosa a qual eu nunca me tinha candidatado. A Carlota, a mãe do noivo, abriu a pesada porta de madeira com um sorriso que nunca lhe chegava aos olhos. Margarida, disse ela, lançando-me um olhar rápido que me mediu dos pés à cabeça. Que bom que pôde vir ao nosso encontro. Nós fazemos jantares muito casuais aqui em casa. Nada de luxos, como deve calcular. O colar de pérolas perfeitamente alinhado no pescoço dela e os copos de cristal reluzentes na mesa contavam uma história muito diferente. A Inês entrou logo atrás de mim, já a brilhar intensamente sob a aprovação da Carlota, a tentar imitar a sua postura. Mãe, espera até veres a sala de jantar. É lindíssima, digna de uma revista. A Carlota assinou com a mão, num gesto de falsa modéstia. Oh, não é nada de especial, querida. Apenas uma pequena atualização e umas peças de arte que trouxemos depois das últimas obras. Nem vale a pena mencionar. Durante o jantar, enquanto os empregados serviam o prato principal, ela perguntou-me o que eu fazia profissionalmente. Pousei os talheres e comecei a responder. Mas ela interrompeu-me a meio da primeira frase. Contabilidade e hotelaria não é. Isso deve manter, lá muito ocupada, muito atarefada. Ela disse aquilo da mesma forma que algumas pessoas dizem cansada ou deslocada, como se o meu trabalho fosse algo menor. A Inês mexeu-se na cadeira, visivelmente desconfortável com a minha presença ali. A Carlota só quer dizer que és muito trabalhadora, mãe. A Carlota sorriu, a beber um pequeno gole de vinho. Claro, o trabalho árduo constrói o caráter de uma pessoa. A organizadora do casamento, a Lara, chegou a meio da sobremesa. Trazia consigo uma pasta cheia de maquetes para a gráfica. Tem os novos designs para o programa da cerimônia, disse ela com entusiasmo profissional. Ajustamos o esquema de cores para haver uma simetria perfeita. Estiquei a mão para pegar nos papéis e ver o nome da minha filha. Mas a Carlota tirou-os primeiro da mão da Lara, deslizando-os suavemente na direção da Inês. Nós achamos que seria melhor simplificar a apresentação do convite. Os meus olhos encontraram a secção superior que listava os anfitriões do evento. Os pais do noivo estavam em grande destaque, com letras douradas no centro da página. O meu próprio nome estava impresso num canto inferior esquerdo, quase a misturar-se com o limite da margem, com uma letra mais pequena e discreta. A Inês olhou de soslaio para mim e depois desviou o olhar rapidamente para o papel. Fica mais limpo visualmente assim, mãe. A organizadora disse que sim, que é a nova tendência. A Lara hesitou, sentindo a tensão na mesa. Nós ainda podemos rever a disposição se for preciso alterar alguma coisa. A Carlota bateu com a unha polida na página. Não, eu acho que isto está absolutamente perfeito. Dobrei o meu guardanapo de linho devagar e pousei-o na mesa. Senti-me encolher e a desaparecer numa sala de jantar que não era minha, a viver uma vida que não me pertencia. Algumas famílias recebem-nos de braços abertos e criam laços. Outras simplesmente arranjam um espaço pequeno suficiente para nos fazer desaparecer. Na noite do jantar de ensaio, entrei no exclusivo Clube de Golfe do Estoril. Estava à espera de algum nervosismo natural,
talvez algumas gargalhadas partilhadas. Talvez um pouco do caos bonito que antecede as cerimônias. Em vez disso, encontrei um luxuoso mapa de lugares à entrada. Um mapa que contava a história toda muito antes de alguém abrir a boca para comer. Margarida Castelo perguntou à hospedeira elegante, analisando a sua lista prateada. A sua mesa é mesmo ali. Por favor, acompanhe-me. Ela guiou-me pelo grande salão até uma pequena mesa redonda perto da parede do fundo, perto o suficiente para ouvir o barulho constante dos pratos a entrarem e saírem da cozinha, mas longe o suficiente para eu ter de semicerrar os olhos para conseguir ver a mesa principal. A Inês estava sentada no centro, ladeada pela Carlota e pelo noivo. Ela brilhava sob as luzes quentes e lisonjeiras. Parecia pertencer muito mais a eles, aquele mundo de privilégios, do que alguma vez tinha pertencido a mim. A Inês olhou na minha direção, por cima dos arranjos florais, deu-me um aceno rápido e forçado, e voltou imediatamente às sugestões que a Carlota lhe sussurrava ao ouvido. Durante o jantar, o microfone começou a passar de mão em mão para os brindes informais. As pessoas riam e levantavam os copos. Quando o microfone chegou a Inês, ela levantou-se. De queixo erguido, com uma postura e uma confiança perfeitamente ensaiadas. Eu quero apenas agradecer às pessoas maravilhosas que tornaram todo este sonho possível. Começou ela a sorrir para a sala. Carlota e Ricardo, a vossa generosidade incrível significou tanto para nós. Fizeram-me sentir uma verdadeira parte da vossa família desde o nosso primeiro encontro. O noivo aplaudiu com orgulho. A mesa principal inteira sorriu. As minhas mãos continuaram pousadas no colo imóveis. Ela continuou o discurso. Elogiou os pais do noivo mais uma vez. Elogiou o gosto impecável da organizadora. Agradeceu a paciência infinita das damas de honor. O meu nome nunca passou pelos lábios dela, nem uma única menção, nem um único olhar na minha direção. Uma das damas de honor que estava sentada na minha mesa inclinou-se na minha direção. A voz dela era suave o suficiente para tentar esconder a pena que sentia de mim. Eu pensei que ela lhe ia agradecer. Eu lembro-me perfeitamente de a ouvir dizer que ia preparar algo especial para si. Observei a Inês do outro lado da vasta sala. Ela parecia incrivelmente aliviada, como se o facto de me ter saltado tivesse tirado um peso de cima dos seus ombros em vez de acrescentar um. Quando o jantar estava a chegar ao fim e o café foi servido, aproximei-me da Inês com delicadeza, não querendo criar uma cena. Filha, eu pensei que ias mencionar. Ela cortou-me a palavra de forma rápida e cortante. A Carlota achou que seria muito melhor manter as coisas simples esta noite. Discursos longos e emocionais podem deixar os convidados inquietos e aborrecidos. Abri a boca para tentar explicar como aquilo me tinha magoado, mas a Inês já se estava a virar de costas para mim, a ir ao encontro da Carlota. A Carlota olhou para mim e sorriu de forma tensa e vitoriosa. Voltei a caminhar para trás e sentei-me na minha pequena mesa isolada. Os aplausos do discurso de há pouco ainda ecoavam ao de leve no ar. Algumas ausências na nossa vida parecem descuidos inocentes ou erros momentâneos. Esta não pareceu. Foi deliberada. A manhã do grande dia do casamento começou com o tipo de caos vibrante que só a suíte principal de uma noiva consegue ter. Ferros de enrolar cabelo a chiar. Nuvens de laca e perfume caro a encher o ar. Damas de honor a correr de um lado para o outro em hobbies de seda idênticos. Entrei no quarto de fininho, a tentar não perturbar a energia do espaço. Segurava nas mãos um pequeno envelope texturizado com a nota que eu tinha escrito para a Inês na noite anterior. Uma carta onde eu falava do orgulho que sentia em vê-la crescer e de como o meu amor por ela era o meu maior triunfo. A maquilhadora parou com um pincel no ar e olhou para cima quando entrei. Deve ser a mãe da Inês, disse ela educadamente. Depois aproximou-se e baixou a voz para um tom confidencial. Ela só quer que tudo esteja perfeitamente calmo hoje. Ela mencionou estar muito nervosa, sabe? Com momentos inesperados ou surpresas que possam quebrar o ambiente. Pousei a minha carteira numa cadeira livre. Momentos inesperados. Ela hesitou por um instante, a olhar para mim. Ela só quer muito que o dia de hoje pareça impecável do princípio ao fim. Do outro lado da vasta suíte, a Inês encontrou o meu olhar pelo espelho. Mãe, podes vir aqui. Posso falar contigo um segundo? Ela levantou-se
e levou-me para um canto perto da enorme janela, longe do falatório e dos risos das amigas. O robe branco dela estava aberto nas mangas, e as suas bochechas já estavam perfeitas sob a luz forte do espelho. Mãe, disse ela, a respirar fundo, com um tom autoritário que não lhe reconhecia. Eu preciso que não digas absolutamente nada na festa de logo à noite. Nada de discursos no microfone. Nada de historinhas sobre quando eu era pequena. Apenas desfruta da noite no teu canto e em silêncio, por favor. Senti um nó na garganta, mas estendi-lhe o envelope. Eu não estava a planear um discurso longo, filha. Eu apenas escrevi uma coisa para leres. São só umas linhas do meu coração para o teu. Ela não pegou no envelope. Olhou para o papel como se fosse algo sujo. Nós não temos tempo para emoções a mais hoje. A Carlota farta-se de me dizer que os casamentos dão sempre para o torto quando as pessoas fogem ao protocolo definido. O pequeno envelope pesava mais na minha mão trêmula do que as palavras lá dentro alguma vez poderiam pesar. Um padrinho de casamento passou por trás de nós no corredor, a rir, a ajeitar os botões de punho da camisa. Bom dia, Margarida, disse ele com um sorriso largo. A Carlota disse que a senhora é do tipo muito sentimental. Ela está em alerta máximo lá fora. A Inês fez uma careta e olhou para o lado. Ele não quis dizer as coisas dessa maneira. Tentou ela disfarçar. Lentamente, escorreguei o envelope de volta para dentro da minha carteira. Não faz mal, eu disse. Mesmo sabendo que aquilo me estava a destruir por dentro, a estilista chamou-a de volta para a cadeira, para os retoques finais. A Inês apressou-se a ir, como se fugisse de mim. Rodeada instantaneamente por damas de honor, espelhos e elogios efusivos. Eu fiquei exatamente onde estava, o barulho das gargalhadas a crescer e a abafar-me, uma mãe a encolher-se e a desaparecer, na única sala onde, em toda a sua vida, tinha esperado sentir-se verdadeiramente necessária. Na altura em que a luxuosa recepção chegou ao seu auge de animação, a sala fervilhava com música suave de uma banda ao vivo e o tilintar constante das taças a brindar. Fiquei perto da minha mesa, a observar em silêncio, a ver a Inês flutuar de convidado em convidado, o vestido caro a arrastar-se atrás dela de forma majestosa, como se ela finalmente se tivesse tornado a mulher rica e sofisticada que sempre quis ser. Alguém totalmente intocável pela vida modesta de onde veio. O mestre de cerimônias aproximou-se do microfone no centro do palco, e agora anunciou ele de forma bastante animada a pedir a atenção de todos. Vamos ouvir algumas palavras muito especiais da mãe da noiva, Senhora Margarida Castelo. A minha respiração falhou por um segundo. Eu não tinha pedido para falar, devia ser a ordem natural do guião. A cabeça da Inês virou-se bruscamente na minha direção, com pânico nos olhos. Ela moveu-se incrivelmente rápido, demasiado rápido para alguém que usava saltos altos de cetim. E chegou ao microfone antes mesmo que eu pudesse dar um passo em frente em direção ao palco. Na verdade, disse ela para os convidados, forçando um riso rápido e agudo. Nós não precisamos de um discurso dela esta noite. O noivo pestanejou, surpreendido pela atitude dela. Inês. Não há problema nenhum em ela falar. Insistiu ele em voz baixa. Nós queremos manter as coisas curtas, leves e elegantes, respondeu ela, a apertar a mão dele. Eu parei a poucos passos deles, com as mãos cruzadas à frente do corpo, a tentar manter a dignidade. Inês, eu disse em voz baixa, apenas para ela ouvir. Eu só queria dizer algumas palavras, nada de longo. Apenas desejar-te felicidades. Os ombros dela ficaram imediatamente tensos. Algo frio, duro e cruel cruzou o rosto dela. Mãe, tu fazes sempre com que tudo na minha vida gire à tua volta. Não faço. Eu disse, surpreendida com a agressividade. Eu sou. A voz dela subiu de volume antes que ela própria conseguisse parar. Quem me dera que não fosses minha mãe. As palavras bateram muito mais forte do que qualquer estalo no rosto. Um garfo caiu no chão e ecoou. Alguém ofegou na primeira fila. Até a banda tropeçou nas notas e parou de tocar. As notas musicais a morrer a meio de um acorde, deixando a sala num silêncio absoluto. Senti o mundo inteiro a estreitar-se e a focar-se numa única linha esticada entre nós. Mãe e filha. De um lado a nossa história verdadeira, do outro o teatro que ela tinha montado. Endireitei as costas,
sentindo o peso das minhas escolhas. Se é isso que realmente queres, eu disse, com a voz firme, limpa e alta o suficiente para calar toda a sala. Então considera o teu desejo concedido. O sorriso forçado e arrogante dela desfez-se por completo, pedaço por pedaço. Virei-lhe as costas e comecei a afastar-me lentamente, enquanto ondas de sussurros se apressavam atrás de mim, a preencher o silêncio denso que ela mesma tinha criado. Perto do corredor de saída do salão, uma dama de honor alcançou-me, ofegante e pálida. Margarida, peço imensa desculpa por isto, sussurrou ela, com lágrimas nos olhos. Nós todas ouvimos o que ela disse. Ela nunca devia ter falado consigo daquela forma. Eu sei, disse eu, sem alterar o passo. Continuei a andar pelo corredor alcatifado, a deixar para trás os aplausos ensaiados, as luzes quentes e festivas. E a filha, que já não me queria na vida dela. Fechei as grandes portas duplas do salão atrás de mim com um clique seco e subi as escadas para entrar numa sala de estar tranquila e privada no piso superior. Um espaço desenhado e destinado às damas de honor para retocarem a maquilhagem, ou simplesmente respirarem um pouco entre as dezenas de fotografias. As luzes ali dentro estavam fracas e relaxantes. A música animada lá embaixo soava agora muito abafada e distante. Parecia ser o único lugar de todo aquele luxuoso edifício que ainda me pertencia. Pousei a minha carteira no sofá de veludo e tirei lá de dentro a pesada pasta de documentos que andava a carregar para todo lado há semanas. Contratos assinados, confirmações bancárias, dezenas de e-mails impressos. Tudo, absolutamente tudo, o que tinha mantido o casamento da Inês de pé financeiramente. As minhas mãos tremiam um pouco, não por raiva cega ou desespero, mas impulsionadas por uma estranha frieza e uma firmeza de espírito que eu nunca tinha sentido antes. Abri o contrato da quinta primeiro. O enorme valor final, de milhares de euros, estava programado para sair da minha conta bancária nos próximos dias. Depois, tirei o roteiro detalhado da lua de mel, 5 noites mágicas na Suíça, tudo pago através da minha autorização, exceto a confirmação final com o cartão de crédito, que devia obrigatoriamente ser feita antes das 10 da noite daquele mesmo dia. E, por fim, olhei para o contrato de arrendamento do apartamento em Lisboa, aquele lugar onde a Inês e o novo marido planeavam começar a vida. Aprovado unicamente e apenas porque eu, com o meu modesto emprego duplo, tinha aceite ser a fiadora principal. Todas as páginas, todas as garantias traziam o meu nome e os meus sacrifícios. Desbloqueei o ecrã do meu telemóvel e percorri as mensagens antigas da Inês. Mãe, podes assinar isto urgente, por favor? Mãe, podes transferir o sinal hoje. Mãe, eles disseram que só precisam de mais uma assinatura tua para libertarem a chave. Ela tinha se apoiado em mim de forma tão completa e egoísta. Eu tinha me tornado a fundação, a estrutura invisível sobre a qual ela se erguia, e momentos antes, à frente de centenas de pessoas. Ela tinha me rasgado da fotografia por completo e atirado para o lixo. Uma notificação urgente piscou no ecrã do telemóvel. Autorização final do fiador, necessária até às 10 da noite. O meu polegar pairou sobre o botão luminoso no ecrã. Pensei longamente na expressão fria do rosto da Inês, quando ela disse com todas as letras que desejava que eu não fosse a mãe dela. A forma afiada como ela disse aquilo, como se fosse uma grande verdade que andava a ensaiar há meses no espelho da casa de banho. Pousei o telemóvel na mesa de apoio por um momento, para respirar. Depois voltei a pegar nele, abri a minha aplicação de e-mail e escrevi uma única frase, muito clara e direta, para a coordenadora de viagens, para o gerente financeiro da quinta e para o diretor da agência imobiliária responsável pelo apartamento. Retiro-me como fiadora e responsável pelos pagamentos, com efeitos imediatos. Por favor, cancelem as minhas autorizações. Carreguei no botão de enviar. A sala silenciosa pareceu expandir-se à minha volta de repente, como se o ar, espesso e pesado, finalmente tivesse espaço para assentar nos meus pulmões. Juntei os papéis com calma, fechei a pasta e saí devagar daquela sala, a deixar o peso e a obrigação daquelas assinaturas e daqueles milhares de euros para trás, para sempre. Na manhã seguinte, as graves consequências já estavam calmamente à espera da Inês antes mesmo de ela conseguir abrir os olhos de ressaca.
Eu estava no meu pequeno quarto a fazer o meu saco de viagem para ir passar uns dias fora. Quando meu telemóvel começou a vibrar sem parar na mesa de cabeceira, uma mensagem de voz da Inês. A voz dela era anormalmente aguda e frenética. Mãe, o hotel onde estamos diz que a reserva da lua de mel está incompleta e prestes a ser cancelada. Eles estão a dizer qualquer coisa sobre uma autorização que falta do teu cartão. Liga-me de volta agora mesmo, por favor. 10 minutos depois da primeira, entrou logo outra mensagem. Por que é que não assinaste aquilo ontem? Nós não podemos fazer o check-in sem a confirmação final do pagamento. Eles estão a segurar o nosso quarto, por favor. Isto é inacreditável. Atende o telemóvel. Sentei-me na beira da cama, olhei pela janela e ouvi com atenção. Quando a terceira mensagem chegou, vinha num tom completamente diferente desta vez. A voz grave do noivo, o Ricardo, ouvia-se claramente no fundo da chamada. Inês, acalma-te, disse ele. Talvez tenha havido um simples mal-entendido com o banco dela. Não houve mal-entendido nenhum. Ela respondeu rudemente para ele, com a voz a tremer. Ela está a fazer isto de propósito para me castigar. Uma quarta chamada começou a tocar no ecrã brilhante. Deixei tocar até ir parar ao correio de voz. Por volta do meio-dia, o verdadeiro golpe chegou. Uma mensagem oficial do gestor do apartamento, reencaminhada diretamente pela Inês para o meu número. Lamentamos informar, mas a candidatura ao arrendamento foi rejeitada com sucesso devido à remoção imediata dos dados do fiador principal. Outra mensagem de voz seguiu-se quase de imediato. Esta vinha a tremer de pura raiva. Por que é que tu farias isto a mim? Tu sabes perfeitamente que nós não conseguimos ficar com a casa sem a tua assinatura e o teu IRS. O nosso contrato começa daqui a exatamente 3 dias. A Carlota está furiosa conosco. Ela não para de me perguntar por que é que a minha própria mãe me haveria de sabotar desta maneira. A Inês, no meio daquele desespero todo, não mencionou nem por um segundo as palavras terríveis que tinha dito no palco em frente a toda a gente. Ela não mencionou ter dito que desejava que eu não fosse a mãe dela. Em vez disso, ela agiu de forma dramática, como se esta destruição financeira tivesse caído do céu, sem razão aparente. Vieram mais chamadas durante a tarde, mais culpas atiradas para o meu lado, mais medo real a apertar-lhe a voz a cada hora que passava. O noivo dela parecia cada vez mais perplexo e assustado sempre que aparecia no fundo dos áudios. Inês, eu não fazia a mínima ideia de que a tua mãe estava a pagar a maior parte das coisas. Tu alguma vez me disseste isto. Não, retorquiu ela, chorosa, porque ela faz sempre isto e não me cobra nada. Ela arranja sempre uma solução, independentemente do problema. Mas desta vez não havia solução a caminho. E foi nesse exato momento que a imagem impecável que ela tinha construído, tão polida perante a família rica, tão elevada e distante das suas origens, começou finalmente a estalar e a ruir. Desesperada, a Inês enviou-me uma mensagem a implorar. Pediu para se encontrar comigo num miradouro tranquilo junto ao Rio Tejo, exatamente o mesmo lugar verde onde eu a costumava levar para fazer piqueniques e brincar. Na altura em que ela era pequena e ainda precisava dos meus abraços. Agora, ela estava ali parada à minha espera, envolta num longo casaco de marca que eu tinha ajudado a pagar, com os olhos muito vermelhos e inchados de chorar durante a noite inteira, agarrada ao telemóvel caro, como se fosse uma boia de salvação num naufrágio. Mãe, por que é que me fizeste isto a mim? Exigiu ela, de forma agressiva, no momento em que eu me aproximei. O hotel da viagem, o apartamento novo, os fornecedores. Está literalmente tudo a desmoronar-se. A Carlota diz que as pessoas do círculo dela estão a falar mal de mim. Tu percebes o quão humilhante isto é para minha imagem. Parei a 1 metro de distância e mantive a minha voz extremamente firme e baixa. Eu retirei-me apenas como fiadora. Foi só isso que fiz. Não foi só isso. Ela disparou de volta. Tu arruinaste por completo a primeira semana do meu casamento. O marido dela, que estava ali ao lado em silêncio, mexeu-se desconfortavelmente. Inês, talvez devesses acalmar-te e deixá-la falar primeiro. Ela virou-se para ele com uma fúria súbita. Não te ponhas do lado dela agora. Tu não fazes ideia
do que esta mulher é capaz de fazer quando quer ser má. Eu olhei para o Ricardo com muita brandura. Eu acho que ele sabe exatamente o pouco que tu decidiste contar-lhe, e nada mais. Ele baixou os olhos para o chão da calçada portuguesa, envergonhado com a cena. A Inês soltou o ar com força, com as mãos a tremer visivelmente ao vento frio do rio. Está bem, diz logo o que achas que tens a dizer para resolvermos isto. Abri a minha pasta, a mesma pasta do casamento, e tirei os extratos. Eu paguei a tua renda sozinha durante 2 anos seguidos. Paguei as tuas despesas de saúde e de farmácia quando estiveste desempregada e sem rumo. Dei do meu suor todos os sinais e adiantamentos para este casamento de sonho. Para a Quinta Beira-Rio, para o vestido de noiva feito à medida, para o apartamento no centro. Eu trabalhei turnos duplos num hotel com as pernas a doer. Assinei todos os documentos que me pediste sem fazer uma única pergunta. E eu fiz tudo isso em completo silêncio. A voz dela falhou pela primeira vez. Eu nunca te pedi para fazeres isso de forma obrigatória. Pediste. Eu disse suavemente, com cada mensagem de texto que me enviavas a dizer: Mãe, podes ajudar, por favor, com cada vez que te apoiaste financeiramente em mim, mas fizeste questão de me esconder de toda a gente na tua nova vida. A Inês desviou o olhar para as águas do Rio Tejo, com as lágrimas a queimar-lhe o rosto maquilhado. Eu tinha muita vergonha. Sussurrou ela, num fio de voz. Eles no Restelo têm todos famílias perfeitas, dinheiro, apelidos conhecidos. Eu não queria de forma alguma que eles pensassem que eu vinha de um nível inferior ou que era pobre. Fechei a pasta com muito cuidado e guardei-a. Tu não és obrigada a escolher-me, nem a mostrar-me ao mundo, mas eu acabei de carregar nos meus ombros uma vida inteira que finge, todos os dias, que eu não existo. Ela engoliu em seco, olhando finalmente para mim com medo real. E então o que acontece agora conosco? Agora, eu disse, a dar um passo atrás e a preparar-me para ir embora. Vais ter de te sustentar pelas tuas próprias pernas, com teu próprio dinheiro. Passaram exatamente 3 longas semanas antes de eu voltar a ver a Inês. Eu não lhe tinha ligado uma única vez. E ela também não me tinha ligado para pedir desculpa, nem pela humilhação no casamento, nem pela discussão no Rio, nem pelas terríveis mensagens que me culpavam por todas as falhas na sua vida artificial. Eu pensei genuinamente que a distância e o tempo pudessem acalmar o terreno queimado entre nós. Em vez disso, a distância expôs tudo o que havia de podre. Numa tarde chuvosa, entrei no enorme edifício de escritórios dela, na Avenida da Liberdade. Levava nas mãos uma pequena caixa de cartão castanha. Dentro estavam as lembranças de casamento personalizadas que tinham sido entregues na minha casa por engano dos correios. Eu planeava apenas deixar a caixa em silêncio na recepção e ir-me embora sem que ela me visse. Mas assim que pisei o luxuoso átrio em plano aberto, vozes alteradas, vindas de uma zona de reuniões envidraçada próxima, chamaram a minha atenção. Tu percebes o que aquela mulher me fez? A Inês estava a dizer em voz alta para alguns colegas. A minha própria mãe sabotou tudo de propósito porque tem inveja. A viagem de lua de mel, o contrato do apartamento, os pagamentos das faturas, tudo por maldade pura. Ela é a única razão pela qual a minha vida é uma desgraça neste momento. Alguém na sala de reuniões pigarreou de forma muito desconfortável. Inês. Uma voz calma e autoritária disse. A sua mãe está mesmo aqui, mesmo atrás de si. Ela virou-se bruscamente, deixando cair uma caneta no chão. Os colegas dela ficaram em silêncio absoluto a olhar para nós as duas. A diretora do Departamento de Recursos Humanos estava de pé ao lado da Inês, de braços cruzados e expressão séria. Senhora Margarida, disse a diretora, a dirigir-se a mim com um calor humano e um respeito inesperados perante o momento tenso. A sua filha informou-nos do seu vasto envolvimento nas garantias dadas à empresa. Antes de prosseguirmos com qualquer decisão, preciso de um esclarecimento da sua parte. Ela abriu o processo digital da Inês no tablet que segurava. A senhora está listada no nosso sistema como contacto principal de emergência, como fiadora oficial do processo de transferência dela para o estrangeiro e como cotitular da conta ordenado. Com os comentários desagradáveis que a sua filha fez publicamente aqui hoje, gostaria de continuar a assumir esses papéis e essas grandes responsabilidades. O rosto da Inês perdeu imediatamente toda a cor,
ficando branco como a parede. Não, mãe. Espera só um pouco, por favor. Aproximei-me da grande mesa de vidro e pousei a caixa de cartão. Não há absolutamente nada para esperar, eu disse com clareza. Removam o meu nome e os meus dados fiscais de tudo. A diretora acenou, compreensiva. Deu alguns toques rápidos no ecrã do tablet. Está feito. O gerente direto da Inês, que estava sentado ao fundo, deu um passo em frente. Inês. Depender de acordos familiares instáveis para aceder aos grandes benefícios da empresa Viola, as nossas políticas internas de conduta, com efeitos imediatos a partir de hoje, vamos ter de ajustar o seu cargo atual até a documentação estar devidamente regularizada e as garantias repostas. Ajustar era apenas a palavra corporativa e muito educada para dizer despromoção imediata. A voz da Inês falhou, as mãos caíram-lhe ao lado do corpo. Mãe, por favor, eu imploro-te. Eu estava enervada. Eu não queria dizer aquelas coisas agora. Empurrei a pequena caixa de cartão sobre a mesa de vidro na direção dela. Isto foi-me enviado para casa por engano. São as lembranças que sobraram. Algumas fitas coloridas. Pedaços inúteis da noite que tu quiseste tanto ter sem mim. Grossas lágrimas de arrependimento e desespero acumularam-se nos olhos dela. Desculpa. Desculpa-me por tudo. Para o teu próprio bem, eu disse de forma gentil, mas distante. Espero que sintas mesmo isso no fundo do coração. Mas eu já não estou aqui, nem no mundo, para te salvar das tuas próprias escolhas. Constrói a tua própria vida. Mas falo, sem queimares e pisares as mãos que te carregaram com tanto sacrifício até aqui. Ela esticou a mão a chorar para me tentar tocar. Mas eu recuei um passo firme e definitivo. Fica bem, Inês. Virei costas, caminhei pelo corredor da Avenida da Liberdade. E saí do longo edifício a sentir-me muito mais leve e livre do que me sentia há dezenas de anos. Se a minha história de vida tocou em algum ponto profundo dentro de si, se alguma vez teve de recuperar o seu próprio valor e erguer a cabeça perante a ingratidão, sinta-se perfeitamente à vontade para deixar um gosto, comentar a sua opinião ou subscrever. O seu apoio ajuda-me imenso a continuar a contar as grandes histórias que merecem ser ouvidas.